Existe uma arte marcial que construiu uma reputação extremamente poderosa ao longo das últimas décadas. Um sistema de combate frequentemente associado a forças militares, operações especiais e cenários de violência real. Uma arte que promete algo que muitas pessoas procuram quando pensam em defesa pessoal: eficiência imediata. Estamos falando do Krav Maga. Para alguns, ele é o sistema de combate mais prático já criado. Um método direto, agressivo e projetado para situações onde não existem regras, árbitros ou rounds. Mas para outros, ele é cercado por exageros, marketing e expectativas irreais. E é exatamente aqui que começa a verdadeira pergunta. O Krav Maga funciona mesmo? Ou sua reputação é maior do que sua aplicação real? Hoje, no mundo marcial, vamos analisar essa questão de forma técnica e direta. Sem mitos, sem romantização e sem propaganda. Apenas uma análise honesta sobre o que esse sistema realmente oferece. Ao contrário de muitas artes marciais tradicionais, o Krav Maga foi estruturado com um objetivo muito específico: lidar com situações de violência imprevisível. Isso significa que seu foco não está em competições esportivas ou em movimentos esteticamente refinados. O foco está em sobreviver. O sistema prioriza respostas rápidas, movimentos simples e ataques direcionados a pontos vulneráveis do corpo humano. Olhos, garganta, virilha e joelhos são frequentemente mencionados como alvos estratégicos. A lógica por trás disso é clara: neutralizar uma ameaça o mais rápido possível. Outro princípio importante é a agressividade controlada. Em vez de esperar o adversário ditar o ritmo da situação, o praticante é treinado para reagir imediatamente e assumir o controle do confronto. Essa abordagem cria um estilo de combate extremamente direto, que busca reduzir ao máximo o tempo de reação entre defesa e contra-ataque. Quando falamos de defesa pessoal ou combate real, o cenário é completamente diferente do ambiente de uma academia ou de uma competição. Não existe preparação perfeita. Não existe previsibilidade. Uma situação real pode envolver espaço reduzido, baixa visibilidade, objetos ao redor, mais de um agressor ou até mesmo armas. Nesse tipo de contexto, sistemas de combate que dependem de movimentos muito complexos ou estratégias longas podem encontrar dificuldades. Por isso, muitos métodos modernos de defesa pessoal enfatizam simplicidade e adaptação. A ideia é que, sob estresse extremo, o corpo humano perde parte da coordenação motora fina. Técnicas muito elaboradas podem simplesmente não funcionar quando a adrenalina está no máximo. E é justamente nesse ponto que o Krav Maga tenta se destacar. Quando analisado de forma técnica, o Krav Maga possui algumas características que podem ser extremamente úteis em situações de defesa pessoal. A primeira delas é o treinamento de reação. Muitos exercícios são projetados para desenvolver respostas rápidas diante de ameaças inesperadas. Outra característica importante é a consciência do ambiente. Em vez de focar apenas no adversário, o praticante é incentivado a observar tudo ao redor: possíveis rotas de fuga, objetos que podem ser utilizados e outras ameaças potenciais. Esse tipo de mentalidade pode ser extremamente valioso em situações reais. Além disso, o sistema incentiva algo fundamental em qualquer confronto: a iniciativa. Tomar decisões rápidas e agir com determinação pode ser a diferença entre escapar de uma situação perigosa ou ficar preso nela. O Krav Maga ganhou fama mundial como um dos sistemas de combate mais eficientes já criados. Mas existe um lado dessa história que quase nunca aparece nos vídeos promocionais: as críticas que muitos especialistas em artes marciais acreditam que também precisam ser discutidas. Apesar de sua reputação de eficiência, o Krav Maga recebe críticas importantes dentro da comunidade de artes marciais. E para analisar qualquer sistema com seriedade, é fundamental observar também esses pontos de debate. Uma das críticas mais comuns está relacionada ao treinamento sob resistência realista. Em algumas academias, os exercícios são executados de forma técnica e controlada, mas sem a pressão física que aparece em confrontos reais. Os movimentos são repetidos muitas vezes em ritmo moderado, com parceiros que cooperam parcialmente durante a execução das técnicas. O problema é que, sem resistência verdadeira, quase qualquer técnica pode parecer perfeita. Quando o oponente reage de forma previsível e não oferece oposição real, a execução se torna muito mais fácil do que seria em uma situação de confronto verdadeiro, onde existe força, velocidade, tensão e imprevisibilidade. Outro ponto frequentemente discutido envolve o excesso de cenários coreografados. Alguns treinamentos simulam ataques muito específicos, com sequências pré-definidas de movimentos. Embora esses exercícios possam ajudar no aprendizado inicial, eles nem sempre refletem o caos de uma situação real, onde os ataques raramente seguem um roteiro claro e previsível. Isso pode acabar criando uma falsa sensação de segurança em praticantes menos experientes, que acreditam estar preparados para situações extremamente complexas apenas com base em exercícios controlados dentro da academia. Além disso, o sistema não possui tradicionalmente o mesmo nível de desenvolvimento técnico em áreas como grappling ou luta no chão. E desde a popularização do jiu-jitsu brasileiro dentro do MMA,
ficou evidente que o combate pode mudar completamente quando chega ao solo. Muitas lutas que começam em pé acabam rapidamente no chão, seja por quedas acidentais, desequilíbrios ou tentativas de controle físico. Sem preparação para esse tipo de cenário, qualquer sistema de combate pode se tornar incompleto diante da complexidade de um confronto real. Existe um ponto delicado que raramente é discutido de forma aberta quando falamos sobre o Krav Maga. A popularização mundial do sistema trouxe benefícios importantes, tornando o treinamento de defesa pessoal acessível para milhões de pessoas. No entanto, esse crescimento também criou um problema que muitos praticantes experientes reconhecem: a distorção do treinamento. Com o aumento da procura por cursos de defesa pessoal, surgiram milhares de academias ao redor do mundo ensinando versões muito diferentes do sistema. Algumas mantêm um treinamento intenso e realista, enquanto outras acabam priorizando métodos mais fáceis de ensinar e mais seguros comercialmente. Em alguns casos, o treinamento se torna mais teatral do que funcional. Ataques extremamente previsíveis, reações coreografadas e exercícios executados sem resistência real podem dar a impressão de eficiência, mas não reproduzem a pressão física e psicológica de um confronto verdadeiro. Quando a velocidade, a força e a imprevisibilidade desaparecem do treinamento, a técnica pode funcionar perfeitamente dentro da academia, mas falhar quando colocada sob estresse real. Esse fenômeno não acontece apenas no Krav Maga. Ele aparece em praticamente todas as artes marciais quando o foco deixa de ser o treinamento real e passa a ser apenas a aparência de eficiência. Quando isso acontece, qualquer sistema, por mais eficiente que seja em sua essência, pode acabar se transformando em algo muito diferente daquilo que deveria ser originalmente. No final das contas, a eficiência de qualquer arte marcial depende de um fator muito mais importante do que o nome do sistema: o treinamento. Uma arte marcial treinada com intensidade, resistência e realismo tende a produzir resultados muito melhores do que um sistema que depende apenas de técnicas teóricas ou exercícios controlados. Isso vale para qualquer estilo, seja no boxe, no wrestling, no jiu-jitsu brasileiro, no sambo ou no próprio Krav Maga. O que realmente desenvolve um lutador é a exposição constante à pressão, à imprevisibilidade e ao esforço físico real. Treinar contra oponentes que resistem, que tentam vencer e que criam dificuldades é o que transforma a técnica em habilidade prática. Além disso, o treinamento físico, a resistência mental e a capacidade de tomar decisões rápidas sob estresse também desempenham um papel fundamental no resultado de qualquer confronto. Sem esses elementos, até o sistema mais eficiente pode perder grande parte de sua eficácia quando confrontado com a realidade de um combate imprevisível. Então voltamos à pergunta inicial: o Krav Maga funciona mesmo? A resposta mais honesta talvez seja esta: ele pode funcionar muito bem, mas não porque seja um sistema mágico ou invencível. Ele funciona quando é treinado com realismo, intensidade e adaptação a diferentes cenários. No fim das contas, nenhuma arte marcial garante vitória absoluta, mas algumas podem aumentar significativamente as chances de sobrevivência em situações de violência. E talvez esse sempre tenha sido o verdadeiro objetivo do Krav Maga. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Krav Maga é realmente eficiente para a defesa pessoal? Ou acha que outros sistemas de combate podem oferecer um treinamento mais completo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com outros fãs de artes marciais e se inscreva no canal Mundo Marcial, porque aqui nós exploramos o universo das artes marciais sem mitos, sem exageros e sempre com uma análise técnica. Nos vemos no próximo vídeo.